Entre setembro de 2019 a janeiro de 2020, os incêndios na Austrália queimaram cerca de 60 mil quilômetros quadrados de terra. Isso é mais do que toda a área da Croácia, ou uma área equivalente a esse ponto na Europa. E isso é só o começo. Os incêndios continuam destruindo tudo e não dão sinais de melhora. Então, o que pode acontecer se os incêndios se espalharem pelo continente? A Austrália poderia se recuperar dessa devastação crescente? E como o resto do mundo será afetado? Vamos descobrir. Antes de revelar o efeito devastador que um incêndio em toda a Austrália teria, vamos descobrir como os incêndios são devastadores atualmente. Os incêndios florestais se espalham num movimento lento, geralmente acalmando em 2 a 5 minutos, e são frequentemente ocasionados por fontes naturais, como raios. É por isso que alguns incêndios começam no meio do deserto australiano sem um motivo aparente, mas perto de áreas mais populosas, esses incêndios às vezes são causados por fogueiras, bitucas de cigarro, curtos-circuitos e até incêndios criminosos. Em alguns casos, incêndios controlados são utilizados para limpar a parte que pegaria fogo na floresta e impedir que um incêndio ainda maior e não controlado se beneficie dela. Mas, às vezes, uma combinação de condições, como secas severas e ondas de calor, converte a floresta em chamas. Isso, somado a eventos fortes, formam uma receita perfeita para um incêndio florestal bastante rápido e repentino, que pode ser difícil de controlar. A razão pelo qual o vento é tão importante aqui é porque ele não apenas adiciona mais oxigênio para alimentar a intensidade do fogo, mas também influencia em qual direção o fogo se move. Como você pode ver aqui, a partir dos dados de incêndio ativos, sabemos que a propagação dos incêndios atuais, nas últimas semanas, está se movendo rapidamente em direção ao sul, o que está relacionado com a força e a direção do vento. Nas próximas semanas, a previsão é de que esses ventos fiquem ainda mais fortes. A velocidade com que um incêndio se espalha depende muito da região e da época do ano. Os meses entre dezembro e fevereiro são geralmente os mais quentes, em média no continente australiano. Mas a Austrália registrou seu dia mais quente em 18 de setembro de 2019, com uma temperatura máxima média de 41,9 graus Celsius. Entretanto, é esperado que o leste da Austrália tenha o tempo mais seco do que o normal até abril de 2020, o que significa que existe o risco de incêndios florestais continuarem a se espalhar rapidamente, pois terão ainda mais combustível e menos resistência no clima quente e seco. Mas nas costas oeste e sul, se espera que entre janeiro e abril a umidade esteja acima da média. Isso deve dificultar o início e a propagação de incêndios nessas áreas. Então, por que esse incêndio florestal é tão ruim? Pesquisas recentes mostram que as deficiências de chuva entre janeiro de 2017 e agosto de 2019 puxaram a grande maioria da costa sul do leste para a seca, com algumas áreas mostrando a menor precipitação já registrada e pouquíssimas áreas mostrando algo acima da média. Em Nova Gales do Sul e áreas próximas a Brisbane, vemos um recorde de baixa umidade do solo. O ano de 2019 também trouxe baixa umidade e ventos com alta velocidade, uma combinação que torna o clima mais seco ainda, e não caem nada bem. Até agora, esses incêndios consumiram mais que o dobro da área queimada na floresta amazônica em 2019. E o fogo não dá sinais de desacelerar. Ainda que os incêndios estejam passando pelas fronteiras de algumas das áreas mais densamente povoadas da Austrália, não são apenas as chamas que preocupam o país. A quantidade de fumaça produzida por essas chamas é estimada em mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Para pôr em perspectiva, é mais da metade do tamanho da Europa, mostrado por esse enorme círculo no mapa. Atualmente, essa fumaça está viajando com as correntes de vento do continente até a Nova Zelândia, o que significa que os níveis de poluição do ar aumentaram acentuadamente em áreas ao redor da costa de Nova Gales do Sul.
Concentrações elevadas de partículas poluídas têm sido associadas a problemas respiratórios, mas se continuarem por um longo período de tempo, elas podem começar a desencadear doenças como ataques cardíacos e derrames. Ah, e quer saber da cereja desse bolo de fogo e fumaça? Recentemente, foi relatado que o poder e a intensidade desses incêndios florestais estão causando um fenômeno climático próprio, chamado tempestades de pyrocumulonimbus, ou como a NASA descreve, o dragão das nuvens que cospe fogo, pior que o Sharknado. É um processo incrivelmente complexo, no qual a fumaça de um fogo extremamente forte é lançada na atmosfera a partir de uma intensa corrente em direção ao norte, se tornando parte das nuvens. Quanto mais rápido isso acontecer, maior as chances de gerar raios. Isso produz tempestades. No entanto, a chuva da tempestade evapora com o calor antes mesmo de atingir o solo. Portanto, a chuva de um pyrocumulonimbus não apagará os incêndios, mas deve provocar raios que causam ainda mais incêndios. É um círculo vicioso. Vendo a rapidez com que os incêndios se espalharam até agora, é fácil esperar o pior. Mas com base nos relatórios de incêndio e nas opiniões de especialistas até agora, esses incêndios florestais mais recentes não irão consumir a Austrália por completo. Como o continente é bastante grande, menos de 1% dele pegou fogo nessa temporada de incêndios florestais. Vamos dividir isso em alguns números. Desde o início da temporada de incêndios florestais no país, em setembro, foi relatado que cerca de 60 mil quilômetros quadrados foram queimados no continente. Até o início de janeiro, são 124 dias, o que significa que 483 quilômetros quadrados foram perdidos todos os dias, em média. Seria o equivalente a uma área do tamanho da ilha carimbenha, de Barbados, todos os dias. Mas considerando que a área total da Austrália é 7,692 milhões de quilômetros quadrados, e desconsiderando a parte que já foi afetada, demoraria aproximadamente 16.145 dias para que o fogo atingisse a Austrália inteira. Isso equivale a uns 44 anos. Caso você queira marcar essa data no seu diário, seria em algum momento por volta de novembro de 2063. Portanto, a Austrália não estará em cinzas tão cedo, apesar dos vídeos e imagens desse incêndio parecerem cenas de apocalipse. Além disso, com as chuvas previstas nos próximos meses, não parece plausível supor que haveria uma fonte de combustível suficiente para que esses incêndios consumissem a Austrália por completo. Mas apenas em teoria. Digamos que o fogo venha a consumir toda a vegetação e construções do continente. Que tipo de impacto o mundo veria por trás disso? Vamos começar falando sobre a economia. Eis aqui um gráfico mostrando o PIB da Austrália dividido por setores. PIB significa Produto Interno Bruto, que mede o valor de todos os bens e serviços fabricados no país em um ano padrão. Atualmente, o PIB da Austrália é de 1,323 trilhões de dólares, o que diminuiria drasticamente esse cenário hipotético. As cores diferentes representam setores diferentes. Desses setores primários como agricultura e mineração, setores secundários como manufatura, setores terciários como varejo, setores quaternários, incluindo serviços como educação, e setores quinários, como hospitalidade e saúde. Como você pode ver, a Austrália é uma nação altamente desenvolvida. A maior parte de sua economia é baseada em serviços. No período imediato após um incêndio em todo o país, a economia da Austrália seria destruída. Terras agrícolas e minas em todo o país estariam em ruínas, e isso causaria ondas de alto impacto nos preços mundiais. A Austrália é o maior produtor de minério de ferro do mundo, usado para produzir ferro e aço, um componente essencial para a vida moderna, pois compõe nossos edifícios, carros, trens, navios, máquinas, ferramentas, pontes e, literalmente, milhares de outros itens. A Austrália contribui com mais de 50% das exportações totais de minério de ferro no mundo,
Sem a capacidade de continuar minerando e transportando essas matérias-primas, o déficit seria catastrófico para as indústrias de infraestrutura e construção no mundo inteiro. Isso poderia levar à suspensão de grandes projetos de construção e, finalmente, impactar os preços de bens e serviços em todo o mundo relacionados a edifícios, carros, trens, navios, máquinas, ferramentas, pontes. Bem, você entendeu. Indústrias valiosas do setor secundário e terciário também seriam imediatamente destruídas. Com todas as fábricas, serviços de utilidade pública e sistemas de transporte queimados, essas indústrias deixariam de existir. O turismo também seria totalmente aniquilado desde o primeiro dia. Uma cidade fantasma desolada e carbonizada é algo que só uma minúscula minoria de pessoas pagaria dinheiro para ver de perto. Sem lugares para trabalhar ou capital suficiente para reconstruir, inúmeras empresas baseadas em serviços iriam imediatamente à falência. Isso tudo resultaria num deslocamento maciço da população da Austrália. 24,6 milhões de pessoas ficariam sem casa, com potencialmente centenas de milhares perdendo a vida. As pessoas podem ser capazes de evitar o fogo no curto prazo, mas seus efeitos persistiriam e forçariam uma imigração em massa. Uma imigração dessa escala seria o maior deslocamento de pessoas da história moderna. Embora a Austrália tenha uma população de imigrantes de cerca de 7,3 milhões, que poderiam voltar para suas terras natais, 70% da população é composta por australianos nascidos na Austrália. As tendências atuais de imigração mostram que cerca de 40% dos imigrantes australianos se mudariam para o Reino Unido, Nova Zelândia ou Estados Unidos. Isso colocaria muita pressão sobre os países de todo o mundo para lidar com o fato, e a Austrália enfrentaria uma fuga em massa de capital intelectual, dificultando qualquer recuperação em seus setores de serviços. Portanto, está claro que um incêndio em todo o país é um cenário de fim de mundo para a Austrália. Mas, no cenário global, teríamos alguns vencedores. Com a subida dos preços de comodidades, como o minério e ferro, outros grandes produtores receberiam mais por esses suprimentos. Países como o Brasil, sendo o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, se beneficiariam com o incêndio. Da mesma forma, outros países desenvolvidos também se beneficiariam. Com tantas empresas australianas baseadas em serviços incapazes de funcionar por um longo período de tempo, países como o Reino Unido e os Estados Unidos iriam prosperar financeiramente. Os estudantes universitários estudariam na Europa e na América do Norte, e indústrias de alto valor, como as de finanças e seguros, cresceriam em centros econômicos, como Londres e Nova York, sugando toda a demanda anteriormente atendida pelas empresas australianas, e se beneficiando de um enorme fluxo de trabalhadores australianos e capital humano. Essa é uma previsão aterrorizante, mas com o tempo a Austrália pode se recuperar. A escalada de destruição seria semelhante às cidades destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, mas, assim como na Segunda Guerra Mundial, pode haver um período de expansão econômica causado por grandes investimentos em projetos de gastos para reconstruir a infraestrutura do país. O governo provavelmente vai arrecadar dinheiro emitindo títulos. Dependendo da possibilidade de que os investidores pensem que haveria mais incêndios no futuro, esses títulos podem ter taxas de juros extremamente altas, deixando o governo australiano em um círculo vicioso de dívida. Mas haveria uma esperança apesar de tudo. O setor de construção da Austrália cresceria com novas lojas, escritórios e casas, sendo construídas em todo o país. A terra queimada conteria um solo extremamente fértil por alguns anos, ajudando a agricultura até certo ponto. Com isso, teríamos uma rápida recomposição do PIB e da riqueza para aqueles com mais capacidade de capitalizar essas oportunidades. Ambientalmente, no entanto, ainda seria um grande desastre. Até o momento, as estimativas são de que mais de 500 milhões de plantas e animais tenham perdido a vida nos incêndios, incluindo 30% de todos os coalas australianos,
deixando eles em risco de se tornar uma espécie ameaçada em extinção. Os animais e as plantas, que não existem em outro lugar do planeta, também correm o risco de extinção, não apenas por causa do fogo, mas também por falta de comida. Com o nosso cenário hipotético de um incêndio em todo o país, os animais que sobreviverem seriam deixados sem qualquer fonte de comida ou água potável. Lindos animais como wombats, koalas e quokkas não existiriam mais em seu habitat natural. E essa não é a pior parte, já que os próprios incêndios fariam com que o fogo tivesse uma intensidade maior e mais abrangente. O dióxido de carbono é um dos gases do efeito estufa que absorve a radiação e impede que o calor escape da nossa atmosfera, fazendo o calor ficar preso na Terra, sem ter como ser liberado para o espaço e aumentando a temperatura do planeta. E como esses gases costumam ser liberados em nosso meio ambiente? Geralmente na queima de combustíveis. E é isso no que se transformou a Austrália. A partir de uma série de extrapolações do Banco de Dados Global de Emissão de Incêndios da NASA, é estimado que essa temporada de incêndios tenha lançado mais de 350 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera até agora. Quando você considera que a quantidade de carbono emitido pela Austrália em todo o ano passado foi de 532 milhões de toneladas, isso significa que os incêndios florestais queimaram 2/3 da quantidade de carbono em apenas alguns meses. Agora, voltemos à nossa teoria, em que a Austrália, junto com toda a sua flora, fauna e construções, seja completamente engolida pelo fogo. O que veríamos com relação à emissão de carbono? Bem, com base na mesma extrapolação de dados da NASA e contando com uma pequena margem de erro, já que grande parte da Austrália é composta por deserto, que seria mais difícil de queimar, e considerando que suas cidades contêm muitos componentes inflamáveis feitos pelo homem, se o continente inteiro queimar na taxa atual, seriam produzidas cerca de 54 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Isso é mais do que 100 vezes a produção de emissões de carbono no país em 2018 e quase 1,5 vezes a produção de emissões do mundo inteiro. Com essa quantidade de carbono na atmosfera, sofreríamos mais do que apenas uma névoa e algumas nuvens coloridas. Fazer com que a emissão global de carbono seja mais que duplicada tem o potencial de aumentar drasticamente as anomalias de temperatura em todo o mundo, resultando em aumentos do nível do mar global, secas maciças, climas ainda mais extremos e maiores chances de incêndios como esses no futuro. E não somente na Austrália. Então, como você pode ver, os incêndios são um desastre para a Austrália e devem ser evitados a todo custo. Mas nem tudo é desgraça e melancolia. Como eu disse, esse é apenas um cenário hipotético. Até novembro de 2063, esperamos que já tenham inventado uma mangueira muito grande ou algo assim. Então vamos olhar pelo lado positivo. Os incêndios florestais não são algo incomum na Austrália. De fato, são tão comuns que são parte integrante da maneira como parte da flora se reproduz e forçam outras plantas a evoluir para evitar tudo isso. A Austrália tem um histórico de lidar e sobreviver a incêndios catastróficos. Os cientistas prevêem que pode demorar até 100 anos para reverter os danos ambientais causados em áreas de florestas e ainda mais para reverter o impacto das emissões de carbono. Mas a boa notícia é que o mundo todo voltou os olhos para o problema, e com essa atenção, algumas soluções e esforços para trabalhar juntos podem ajudar a conter essa crise recorrente. Obviamente, estamos tocados com as pessoas que foram afetadas pelos recentes incêndios. Se você gostaria de ajudar de alguma forma, a melhor maneira é doando para os fundos de ajuda listados na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!